Oi, Escorpião! Seja muito bem-vindo ao Arcano 15. Eu sou Amanda e trago para você a leitura do seu signo para o mês de setembro. Lembrando que essa leitura é geral, então nem tudo vai ressoar com a sua energia. Caso você queira uma consulta particular, a minha agenda está aberta e as informações estão disponíveis aqui no vídeo e nas informações do canal. Você também pode assistir os outros vídeos dos signos que você tem forte no seu mapa astral. E caso esta leitura não ressoe agora para você, eu te convido a retornar aqui daqui uns dias, daqui umas semanas, porque vivendo as situações, as energias são muito mais fáceis de serem identificadas. Não se esqueça, claro, de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever por aqui. E bora lá que a gente começa com o mais fofoqueiro de todos, que é o baralho cigano para você. Bom, Escorpião, vamos lá, jogo completo, e a gente começa com a carta da âncora, falando um pouco sobre a sua estabilidade, sobre o seu conforto, sobre a sua área de segurança e material aí na sua vida. Junto com essa carta veio a carta do urso, pedindo um pouquinho de alerta e proteção aí para sua estabilidade. Pode vir situações que talvez você não espere, ou situações que façam com que você precise... Vamos dizer que você precise proteger algo que seja estável para você. Aqui eu vejo que talvez tenham situações e momentos e questões inesperadas aí para você nesse seu mês de setembro. Questões que talvez você realmente não estava esperando, que te peguem de surpresa, que ameacem um pouco o seu conforto, talvez nesse seu mês de setembro. Um gasto adicional, alguém que cria uma necessidade, uma própria necessidade sua aí dentro desse mês de setembro. Aqui a carta fala que a âncora merece atenção e controle e proteção. Aqui toma aqui cuidado, talvez também com brigas repentinas, com situações em relacionamentos. Nossa, gente, senti muito forte. Quem tem relacionamento em Escorpião, o que eu tô ouvindo aqui, o que eu tô sentindo é brigas que desestabilizam a estabilidade. É exatamente isso. E aqui eu vejo que talvez alguns escorpianos tenham um relacionamento muito estável, que é algo muito concreto, que é algo muito sólido, mas que talvez tenha um lado ou seu ou da outra pessoa que vem aí mais ciumento, mais raivoso, mas assim que talvez a outra pessoa precise cuidar mais, precise ficar bem alerta, porque talvez isso pegue um pouco de surpresa, de tipo, calma, achei que a gente estava bem, mas essa sua atitude está ameaçando isso que a gente vive. Essa atitude talvez esteja desestabilizando o que estava estável, tá? Então, assim, aqui eu vejo situações talvez relacionadas a ciúmes, a brigas repentinas, pessoas estressadas, e que faça o outro que recebe essa pessoa que está mais desestabilizada a repensar. Será mesmo? O que eu estou fazendo? Tá concreto isso daqui? Tá correto? Aqui no trabalho, se você tem sociedade, você perceba aí que a outra pessoa, a outra parte aí tá... Então, assim, independente se seja relacionamento ou não, é que eu acho que é muito relacionamento, eu vejo que tem alguma estabilidade que talvez possa ser abalada aí, que te pegue de surpresa e que você repense um pouco disso. Seguindo aqui, porque eu tô falando que a gente tá falando de relacionamento, a carta do coração, a carta do sentimento, junto com a carta das nuvens. Então, se a gente junta toda essa fileira, a gente vê um relacionamento estável, um pouco alerta demais para ser um relacionamento estável, e o sentimento dentro da incerteza dos próximos acontecimentos. Então aqui eu vejo realmente que o seu sentir está um pouco confuso nesse mês de setembro, tá? Tipo, para onde eu vou? Será que eu quero? Para os solteiros, uma coisa meio, será que eu tô querendo um novo relacionamento? Será que
eu quero me abrir a algo novo, será que eu vou encontrar alguém? Então eu sinto que existe uma incerteza referente a, às vezes, até como se sentir relacionado a outras pessoas, tá? Então aqui tem um pouco dessa indecisão sentimental para você nesse mês de setembro. Seguindo aqui, a gente vem com a carta do chicote, falando sobre algum tipo de sofrimento e algo que talvez não seja tão satisfatório para você nesse mês de setembro, algum esforço adicional, muita ajuda que talvez você esteja dando para outra pessoa, talvez um trabalho que esteja muito cansativo, algo que te deixe realmente em um certo sofrimento, e aí você decide ir para um novo caminho. O sofrimento, o desconforto faz você caminhar para um novo. A carta do cavaleiro, o número 1 do baralho cigano se movimentando. Então aqui eu vejo que talvez movimentações e situações desconfortáveis façam com que você crie, levante aí a bunda do sofá e comece a fazer novas coisas aí para sua vida. Algo que te preencha sentimentalmente, aquilo que você deseja realmente fazer e se sentir feliz. Seguindo aqui, a gente vem com duas cartas, a carta dos lírios, junto com a carta da serpente. Vamos para a parte ruim, depois a gente vai para a parte boa. Existe uma possibilidade aqui de você chorar por uma traição, de você sofrer por algo nocivo a você. Uma traição, uma falsidade, alguém que se mostra que você descobre. Eu vejo você sofrendo por alguma coisa que é bem traiçoeira para cima de você. Só que esse sofrimento vai te trazer muita maturidade. É como se depois que você passasse por isso, você estivesse em outro patamar de atitudes, outro patamar de segmento emocional. Então eu vejo que mesmo que seja difícil para você, você também passa por isso. Talvez você chore ali no seu cantinho, mas não que você se descabele, que faça, sabe, que é como se você já lida com o sofrimento de uma forma muito mais elevada. Tipo, isso aqui, meu filho, isso aqui é fichinha pra mim, sabe? Só cai fora da minha vida. E aqui, talvez, eu também vejo você passando por situações traiçoeiras de uma forma muito mais madura e sabendo muito mais sabendo lidar com elas. Bom, Escorpião, agora a gente vai pro tarô e eu vou tirar um jogo completo pra você. Bom, Escorpião, vamos lá, jogo completo, e a gente começa, claro, com o seu momento atual. Duas cartas, 7 de paus e 4 de ouros. Aqui eu vejo vocês muito atarefados, muitas demandas, tentando lidar com tudo e todos, energético, porém muito apegado. E aqui eu sinto que existem muitas demandas e muitas situações na sua vida acontecendo repentinamente, e você meio tentando lidar e tentando mostrar que você é capaz e tentando fazer, porque existem coisas que você é apegado e aí você não consegue abrir mão, mas existem novas demandas e aí você tem que lidar. Então assim, vou dar um exemplo bem básico. Você é apegado às mesmas atitudes e às mesmas demandas e aos mesmos procedimentos feitos aí no seu trabalho, por exemplo, apegados ao ritmo antigo, só que novas demandas aparecem. E aí esse ritmo antigo, essa situação não funciona mais agora. Só que ao mesmo tempo que você está apegado de não, é isso, não, vou fazer a mesma coisa, você fala, não, vou dar um jeito, eu vou fazer do mesmo jeito, mas eu não sei o que. Aqui parece que você está tentando segurar alguma coisa que você poderia soltar para ficar mais leve os novos acontecimentos e as novas demandas. A carta do 4 de ouros mostra você realmente com medo do novo e segurando muito o antigo, com medo das novas possibilidades aí da sua vida financeiras e profissionais e com o mesmo comportamento ou no mesmo trabalho. Aqui alguns talvez até... será?
Aqui alguns talvez fazendo dupla caminhada aí, trabalhando em algo e começando um novo trabalho e tentando lidar com tudo isso. Alguns apegados num relacionamento, numa atitude, numa tarefa que se denominou responsável e tentando lidar, só que muitas coisas acontecendo. Eu sinto que não é que você tá desistindo, eu sinto que não é que você tá reclamando, não é nem que você tá cansado, mas você tá muito atarefado, muita movimentação, é muita coisa, são muitos pratinhos e você bem, não, vou fazer. Eu vou ajudar isso, existe os meus filhos, existe o meu trabalho, existe a minha casa, existe a minha família, eu vou fazer isso, mas eu também quero viajar, mas eu também não sei o quê, e vamos lá, porque eu tô apegada àquilo que eu sou, àquilo que eu já tenho, mas eu quero novas coisas. Energético para conquistar, energético para realizar, energético para fazer, mas segurando coisa que não precisa mais segurar. Então aqui tem muito essa dualidade e a gente vai para o seu passado recente. Passado recente, a carta da força e o 10 de espadas. Diferente do seu momento atual, o seu passado já vê que você estava bem cansado e derrotado, né? A carta da força fala sobre o seu cansaço. E a carta do 10 de espadas fala sobre derrota aí. Então, alguns passando por situações que fragilizaram até fisicamente. Fiquei doente, eu tinha um monte de demanda para fazer, eu tinha um monte de coisa para fazer, eu tinha um monte de problema para resolver, eu tinha um monte de pepino, eu tinha que lidar com um monte de coisa, mas não deu. Eu precisei ficar deitada, eu precisei descansar. Então, o seu passado foi traçado por algum tipo de escassez energética, escassez de atitude que fez você precisar parar. E aqui, no seu momento atual, eu vejo você tipo assim, não, vou agarrar o mundo, agora eu vou fazer, porque é como se você quisesse compensar. Aqui eu vejo que talvez alguns estavam num trabalho ou fizeram um trabalho tão cansativo, que te demandava tanta estratégia, que demandava tanta coisa, que no final você estava se sentindo muito derrotado. Entrou numa fadiga, entrou numa gripe intensa, entrou numa situação, e eu vejo aqui uma sensação de decepção também. Um lugar que você se esforçava muito, mas você via que as pessoas falavam mal de você, um relacionamento dificílimo de conversar, discussões, brigas, intrigas, você tendo que usar muito a inteligência, mas no final se sentindo derrotado pela situação, se sentindo traído pela situação, descobrindo situações que tipo, cara, facada nas costas. No passado recente, eu vejo você muito derrotado e debilitado por situações que aconteceram. E aí no seu presente, eu vejo você apegado a certas demandas antigas e muito energético, querendo resolver as coisas que antes não deram. E aí a gente vai para o seu futuro próximo. O seu futuro próximo veio com a Rainha de Espadas e o Cavaleiro de Copas. Você, dentro dos seus pensamentos, bem durão, bem durona, tipo, o que precisa ser feito eu vou fazer. O que a gente precisa fazer para solucionar os problemas? Mas essa situação e essa atitude que você vai ter no seu futuro próximo é muito porque você está buscando uma satisfação emocional e sentimental. Você quer se sentir de uma certa forma, você quer se sentir bem, você quer se sentir aliviado, você quer trazer essa sensação de satisfação ali para sua família, para o seu ambiente, para sua empresa. Então é como se você estivesse procurando uma tranquilidade, uma leveza energética. E aí, para você procurar, você vendo muita coisa, você querendo só pá e cortar. Então, tipo, é isso que a gente tem que fazer? Vamos lá, vamos ir, vamos acontecer, nananã. Eu sou dona de uma empresa, é ele que a gente tem que demitir? Demitido. O que a gente precisa fazer? Tem que procurar cortar gasto? Vai cortar gasto. O que a gente precisa fazer? Meio sem dó, sem piedade, mais cético, mais racional, mais querendo resolver os problemas, mais querendo, tipo, fazer o que precisa ser feito. Mas tudo porque eu tô buscando, cara. Eu tô buscando aquilo, entendeu? E isso é muito bom. Esse seu futuro próximo, eu vejo você, nossa, um escorpiano maravilhoso. O escorpiano
tende a ser muito emocional. E eu vejo você muito racional, buscando por coisas boas emocionais. Então aqui, o seu futuro próximo, mesmo que você se sentiu mal no seu passado, mesmo que tá corrido, mesmo que tá complicado, o seu futuro vem muito de assim, eu tô no poder de decisão, para resolver, e eu posso resolver, e eu posso chegar numa satisfação que eu já desejo chegar, que eu desejo acontecer, que eu desejo realmente conquistar na minha vida. Você é muito mais poderoso e poderosa, muito mais dono de si, tomando decisões, procurando e buscando coisas que são do seu desejo, que são dos seus objetivos, com muito mais autonomia, muito mais decisivo, nada indeciso. É muito foco no objetivo. Então, seu futuro próximo, luz e poder para você, tá? E agora a gente vai para uma dificuldade, talvez que você tenha nesse mês de setembro, 2 cartas que eu já entendi tudo. 6 de copas e 9 de paus. Existe algo que você faz que mexe até um pouquinho com a sua nostalgia, com a sua família, com alguma coisa assim, mas que tá te deixando exaustérrimo, cansado, fadigado. Só que é uma coisa que é como se você tivesse se colocado dentro de uma função. Tipo, eu estou fazendo isso porque antes me dava uma satisfação, me traz uma coisa boa, me traz algo positivo, mas ao mesmo tempo é muito cansativo. Só que você fez tanto isso, tipo, por uma coisa boa, que agora é como se fosse uma obrigação. Tipo, eu me coloquei dentro dessa situação e agora eu me sinto obrigado de fazer isso, mas eu tô cansada, eu não quero fazer sempre. Aqui eu vejo um pouco, tipo, da avó que cuida do neto, que cuidou um dia, cuidou outro, e agora meio que virou obrigação e se sente presa dentro dessa movimentação de que eu tenho que cuidar do meu neto, mas eu tô cansada, eu também não quero cuidar, mas ao mesmo tempo eu gosto, eu comecei a fazer de bom grado, e eu me coloquei dentro dessa situação, mas agora eu mesma quero sair. E aqui a gente pode falar sobre cuidado de família, cuidado de filho, cuidado da casa, mas assim, gente, existe algo que mexe muito com a sua parte emocional, muito com a sua parte familiar, muito com a sua parte nostálgica, que está fazendo você se sentir cansado e está fazendo com que você não queira mais fazer, mas você não saiba mais sair disso. E aqui essa é a sua dificuldade, se libertar de uma prisão que você mesmo se colocou. E você tem dificuldade porque tem relação emocional com isso e é difícil você falar não. Então, é você entender e aprender que às vezes a gente tem que se priorizar, escorpião. E aí a gente vai para um conselho aí para você neste mês de setembro, 2 de ouros e 8 de copas. Ai, gente, que é isso? Mais claro, impossível. Aqui fala muito sobre você entender que às vezes existem coisas que a gente precisa escolher, porque se a gente quer fazer tudo de uma vez, a gente não faz nada perfeito. Então aqui é muito sobre o poder da escolha, o poder do equilíbrio, o poder de nós estarmos inteiros em uma coisa só. E o 8 de copas vem falando que existem coisas que às vezes a gente se dedica, que a gente dá a vida, que a gente faz, aquele relacionamento que a gente dá tudo, aquele trabalho que a gente dá tudo, aquela coisa que a gente dá a vida, sabe? Tipo, eu dei a vida. E a gente não quer largar, mas aqui no seu conselho tá falando que existem coisas que mesmo que você tenha se dedicado muito, que você tenha colocado muito amor, às vezes são momentos e situações que ficam legais na memória, mas que não necessariamente a gente tem que viver aquilo para sempre. Aqui está falando para você fazer escolhas e dar tchau e acabar e finalizar coisas
que já te fizeram bem, mas hoje não te fazem mais. Escolha o caminho da satisfação, escolha o caminho inteligente, pense com o seu coração, mas pense, não sinta. Pense com o seu coração. Na hora que você sentir, criou estratégia e vai. Aqui é escolha, saiba escolher as suas guerras. E saiba também que nem tudo é para sempre, que nem tudo que a gente se dedica, que a gente entrega, que a gente faz, a vida, as tripas, coração é para sempre. E aqui é muito sobre você entender que existem coisas que você precisa dar tchau, fechar a porta e caminhar para outras situações. Ah, mas não é assim, não sei o que, nananã, tá difícil, tá cansativo, você tem que saber delegar, você tem que saber se impor, você tem que saber falar não, você tem que saber, às vezes até sair pela tangente, começar um dia, no outro, fazer uma coisa diferente, na hora que você vê, é outra vida. Escolha um caminho mais satisfatório e saiba fechar o livro na hora que ele acaba. Aqui o equilíbrio é extremamente necessário para você e a noção de que nem tudo é para sempre também é extremamente necessária. Bom, Escorpião, essa foi a sua leitura para o mês de setembro. Eu espero muito que você tenha gostado e aproveitado as orientações das cartas. Não se esqueça, é claro, de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever por aqui. E lembrando que a minha agenda está aberta para consultas e eu ficarei muito feliz em te ajudar em uma super especial. Eu também desejo que o universo te entregue tudo aquilo que é seu por merecimento. Um beijo, tchau!